Então, muito boa tarde a todos. O meu nome é Teresa Boino, eu estou aqui em representação da empresa de formações jurídicas, a Biló. A Biló promove no próximo dia 19, que volto por dizer já depois da manhã, da parte da manhã, entre as 9h30 e cerca das 13 da tarde, uma formação sobre o tema As Assembleias de Condomínio, da convocatória à impugnação das deliberações. É sabido que o mês de janeiro, de acordo com a lei, é o mês em que as administrações devem convocar, devem agendar e realizar as assembleias de condomínio. Sabemos também na Biló que não raramente este calendário não é cumprido, mas que há muitas administrações de condomínios, sobretudo aquelas que não são profissionais, que são muitas das vezes exercidas pelos próprios condóminos dos edifícios, que tem muitas dúvidas sobre a forma como é que as convocatórias devem ser feitas, como é que as assembleias devem decorrer, as maiorias necessárias às mais diversas deliberações e depois o pós-assembleia, que também não raramente traz os seus problemas. A Biló está atenta a estas necessidades do público em geral, estas necessidades jurídicas na área legal, e temos hoje aqui connosco um dos formadores da Biló, o Dr. Luís Couto, que é sócio da SPCB Legal. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todos. Muito bem, o Dr. Luís Couto, e também colega de profissão, é advogado já há uns bons anos, tem muita experiência profissional em diversas áreas, mas também nesta área da propriedade horizontal e na área imobiliária em geral, e vai ser exatamente o formador que no próximo dia 19 vai falar sobre estas temáticas, vai aprofundar na medida daquilo que o tempo permitir, também as várias temáticas ligadas às assembleias de condomínio, e nós hoje estamos aqui não exatamente para fazer digamos, uma primeira formação sobre a temática, mas para o Luís esclarecer, em traços gerais, é claro, quais são os exatos pontos que vão ser aprofundados nessa próxima formação. E porque assim eu começava aqui por perguntar ao Luís, e também partindo do pressuposto que este pequeno webinar não é exatamente para profissionais da propriedade horizontal, é mais, como eu disse, para os administradores que são chamados a estas incumbências e não têm propriamente uma formação específica. Começava aqui por perguntar ao Luís e pedir ao Luís que esclarecesse quais são as especificidades da propriedade horizontal, em que este tipo de propriedade se distingue, digamos, daquilo que é uma propriedade unitária e plena, e estabelecesse esta distinção. Muito bem, obrigado por esta oportunidade de esclarecer este regime que é sempre tão, às vezes, polémico e às vezes até desconhecido, o que depois leva a problemas que podem ser evitados se efetivamente cumprirmos os ditames todos que a lei impõe. Isto porque a propriedade horizontal é uma forma de propriedade, tem alguma singularidade decorrente de congregar, digamos assim, no seu conceito, duas figuras da propriedade. A propriedade plena, privativa, que cada condómino exerce sobre a sua fração, portanto, com todas as prerrogativas que o direito de propriedade lhe dá, de a fruir, de a gozar, de a vender, e depois um regime de compropriedade sobre as partes comuns a essa fração, isto porque os prédios, para serem constituídos em propriedade horizontal, são prédios que têm que reunir determinadas características, designadamente serem suscetíveis de utilização independente, e de terem o seu acesso por via de partes do edifício que são comuns. Ora, é preciso de disciplinar designadamente esta propriedade comum, esta administração comum, e daí existir um regime da propriedade horizontal, fundamentalmente está contido no Código Civil, e também num regulamento, que já é um regulamento de 94, que vai sendo atualizado, que estabelece o regime da propriedade horizontal, que vem de alguma forma regular algumas pontos dessa figura jurídica, e portanto a singularidade nasce daí, dessa congregação de dois tipos de direito e da necessidade de compatibilizar o direito individual de cada um e o direito coletivo e a administração da parte coletiva da propriedade,
no que diz respeito à realização de obras ou pagamento de serviços de interesse comum, e daí ser um direito com alguma especificidade e também sujeito, como temos tindo a ter essa consciência, a alguma litigiosidade decorrente das relações de vizinhança, que sempre foram, desde que há vizinhos, relações eventualmente conturbadas, e daí esta figura ter estas características específicas. Deste conjunto de direitos, do direito de propriedade e do direito de compropriedade, se quisermos, nasce essa figura complexa que é o condomínio, que no fundo é a agregação desta organização, que tem até juridicamente alguma especialidade, não é propriamente uma sociedade ou uma pessoa coletiva, mas não deixa de ter aquilo a que se chama personalidade judiciária, a possibilidade de ser demandado nos tribunais, de demandar nos tribunais, e portanto vai ser esse o objeto da nossa formação, com um enfoque principal, porque o regime da propriedade horizontal é vasto e com muita minudência, na convocatória, na realização, na deliberação e depois na eventual invalidade dessa deliberação. E por isso esta definição do que é a propriedade horizontal e depois como ela se organiza, que vamos falar na próxima sexta-feira. Muito bem, Luís. Obrigada por nos dares esta visão já geral, mas eu agora ia detalhar aqui um bocadinho a informação, só para, enfim, para dar maior clareza aos temas que vão ser abordados e também de alguma forma dizer que esta temática, apesar da sua especificidade jurídica, é muito importante porque, na realidade, a grande maioria da população portuguesa vive em propriedade horizontal, não é? Vive em prédios, não vive em moradias unifamiliares e, portanto, isto, eu começava por dizer que, eventualmente, este webinar podia ter muito interesse, sobretudo para as administrações e os administradores que não são profissionalizados na matéria, porque, como nós sabemos, também há muitas empresas de administração de condomínios que já têm um certo grau de profissionalização para estas temáticas, mas isto também interessa aos condóminos, não é, Luís? Também interessa à grande maioria de nós que vivem em edifícios em propriedade horizontal, certo? Sim, até porque grande parte, ou uma parte ainda substancial da propriedade horizontal, é administrada não de forma profissional, mas pelos próprios comproprietários, pelos próprios condóminos. E, portanto, naturalmente, não tem ou não um grau tão técnico como se é imposto que as próprias sociedades o tenham, e por vezes não cumprem a regulamentação e as normas, designadamente no processo de deliberação e depois na cobrança de dívida ao condomínio, e depois judicialmente são surpreendidos com invalidade e insuscetibilidades da cobrança, porque não cumpriram a tramitação que a lei impõe e que é imperativa e que não pode ser alterada, relativamente designadamente ao processo de decisão, de deliberação, de aprovação de conta e de atribuição das cotizações a cada um. Portanto, é de facto um tema que deve importar às sociedades que têm por objeto a administração de condomínio e deve importar bastante, porque se vê também muitas sociedades com algum desconhecimento e depois isto tem impacto na vida das pessoas, dos condóminos, mas também aos proprietários e não só, porque quem vive em prédio sujeito à propriedade horizontal, ainda que no âmbito de um contrato de arrendamento, também tem interesse de saber como é que se organiza, até porque está vinculado por eventuais regulamentos de condomínio, e por isso é de facto uma Claro. matéria de interesse geral, não Muito só transversal, não técnica, é? mas também, exatamente. Muito transversal. Também há a acrescentar a isso, Luís, o facto da própria atividade de administração de condomínio ainda não ser uma atividade regulada no nosso país, não é? Fala-se há muitos Pois, anos na necessidade de alguma legislação e regulamentação, mas na realidade essa intenção ainda não viu a luz do dia e, portanto, vamos dizer que também é uma atividade que, não estando regulada, ainda se desenvolve de uma maneira muito espontânea, muitas vezes sem grandes regras a tabulá-la, e isso também faz com que seja importante esta informação jurídica mais rigorosa, não é? Até bem dos próprios prédios, a bem dos próprios prédio, prédios. e essencialmente os condóminos, porque já há muito tempo, e já eu recordo-me
diria, para aí há uns 15 anos, de mais uns colegas termos tido uma reunião na Assembleia da República, com alguns deputados na altura, para os sensibilizarmos para a necessidade de se fazer um código de condomínio, onde se congregasse, de facto, a regulamentação e as normas que disciplinam esta atividade. Bom, houve uma alteração grande o ano passado, mas ainda temos muita legislação avulsa e, fundamentalmente, isto distribuído por dois diplomas, o Código Civil e o dito regulamento que falei há pouco, mas também há necessidade de disciplinar a atividade das empresas e das sociedades que se dedicam profissionalmente à administração de condomínio. Porque sabemos, em todos os ramos, naturalmente, que há pessoas que estão de boa fé no mercado e outras que não, e esta não regulamentação da atividade levou a que houvesse muitos abusos da administração e, portanto, urgia já há muitos anos congregar, unificar este ramo, digamos assim, que não será um ramo de direito, mas terá já a sua complexidade, como se um código, e designadamente disciplinar a atividade comercial, societária e profissional da administração de condomínio, naturalmente a bem de todos, da sem concorrência e a bem fundamentalmente dos proprietários dos condóminos, porque em última análise são sempre quem suporta custos decorrentes de uma má administração e de não cumprimento das normas da propriedade horizontal. Claro que sim. Portanto, regulamentação para aquilo que se designa na prática as EACs, as Empresas de Administração de Condomínios, correto? Exatamente. Muito bem. Mas, ó Luís, entrando aqui um bocadinho mais na matéria, tu falavas há pouco que o condomínio, portanto, é aquela entidade que representa de alguma maneira as partes comuns do edifício e que, isto de uma forma um bocadinho calmezinha e básica, e depois regulamenta ali as relações de utilização dessas partes comuns e entre os vários condóminos do edifício. Tu queres aqui explicar um bocadinho melhor quais são os órgãos do condomínio, ou seja, os órgãos através dos quais o próprio condomínio exerce estas suas funções? Muito bem. O condomínio não é uma pessoa coletiva, como disse há pouco, não é uma sociedade, uma associação, nem sequer uma pessoa coletiva irregular, não entrando aqui em questões muito técnicas, mas é uma entidade coletiva, se quisermos. E esta entidade coletiva tem inclusivamente relevância jurídica, porque pode naturalmente ser parte num processo, mas tem a sua similitude com aquilo que são as sociedades e as demais pessoas coletivas. E o Código estabelece, a pessoa coletiva é uma realidade imaterial, que naturalmente corporiza-se nas pessoas singulares que integram os seus órgãos de gestão, e neste caso concreto existem fundamentalmente dois órgãos a quem incumbe a administração, se quisermos, do condomínio e a disciplina da vida condominal, que é a Assembleia de Condóminos e que é o administrador. A Assembleia de Condóminos tem fundamentalmente uma competência geral, residual e até de recurso. E, portanto, é quem, em última análise, decide definitivamente as circunstâncias e a utilização do condomínio, quem determina qual é o valor das utilizações em assembleias, assemelhando-se às assembleias das sociedades. E, portanto, é efetivamente onde se congregam a vontade dos efetivos proprietários e comproprietários que integram a propriedade horizontal. Mas tem que haver aqui um ramo executivo, se quisermos, e também, fazendo o paralelo com as sociedades, tem que haver um órgão que administre, que pague as contas, que notifique, que cobre, e esse órgão na propriedade horizontal é o administrador do condomínio. E o administrador do condomínio tem as suas competências definidas no Código Civil, desde logo de convocar as assembleias, de apresentar os orçamentos para aprovação, de cobrar as cotizações, fundamentalmente de cumprir as deliberações que a Assembleia toma, mas também tem responsabilidades. E desde a alteração que foi introduzida em 2022, essas responsabilidades ficaram muito mais claras e mais, digamos, gravosas, porque se impõe ao administrador do condomínio que, se eventualmente os condóminos não disciplinem ou não tomem determinadas atitudes, ele terá que os fazer sob pena de responsabilidade pessoal, como é o caso, por exemplo, da constituição de seguro das partes comuns contra incêndio, se impõe especificamente ao administrador de condomínio uma obrigação de promover essa celebração no limite das suas despesas, tendo naturalmente direito de decreto. E, portanto, é cada vez mais importante, é evidente que esta responsabilização da administração
já existia, assente em princípios gerais de responsabilidade de quem cuida de coisa alheia, que é o caso precisamente do administrador do condomínio, mas que neste momento ficou mais clara, mais pesada e com obrigações estritas. Por exemplo, nesta última alteração legislativa, impõe-se um prazo para a cobrança das cotizações em falta, sob pena de o administrador não fazer, poder incorrer em responsabilidades. Impõe-se-lhe uma obrigação de, no caso de obras, recolher pelo menos 3 orçamentos para apresentar. Isto para evitar ganhos pessoais, que sabemos que porventura existem abusos na administração. Portanto, são fundamentalmente estes os dois órgãos, com uma competência residual, geral e de última análise, que é a Assembleia, inclusivamente é a instância de recurso das decisões do administrador de condomínio, e o administrador pode ser um condómino, pode ser uma pessoa singular que não seja condómina, pode ser uma sociedade que tenha essa incumbência executiva, digamos assim, de administrar o orçamento, o de reserva, e praticar tudo o necessário para que o condomínio, no fundo, seja funcional. Não é? Portanto, Claro. são estes, o paralelo que se faz, e no limite onde se vai buscar o preenchimento de lacunas, é no direito societário, no direito civil das sociedades, Claro. que radica esta forma de organização. Muito bem, Luís, acho que está bem entendido, mesmo para quem está a dar os primeiros passos em propriedade horizontal, acho que ficou claro que a Assembleia é um órgão deliberativo e colegial, não é? Composto pelos condóminos, e a administração é um órgão executivo, pode ser singular ou também coletivo, não é? Dependendo se é uma sociedade que o exerce ou se é um administrador único. Pronto, isso é a grande diferença. Entretanto, tu também fizeste aqui referência e já por mais do que uma vez, há algumas alterações significativas que foram introduzidas o ano passado, creio que entraram em vigor em abril do ano passado, e que trouxeram algumas alterações ainda bastante profundas ao regime da propriedade horizontal. Luís, a nível da convocação das assembleias, também houve alterações, produto desta nova legislação que entrou em vigor o ano passado? Houve. Até porque esta legislação vem na sequência de uma dificuldade que todos os condóminos e condomínios separaram, foi a pandemia. No âmbito da pandemia, em função das restrições que todos tínhamos, era praticamente impossível a reunião das assembleias para as atualizações de contas e dos orçamentos. Muitas assembleias se fizeram à distância, o que levantou problemas de legalidade das deliberações tomadas e desde logo da aprovação dos orçamentos, com impacto, inclusivamente, na cobrança das cotizações devidas. Isto porque as atas, quando efetivamente forem regularmente redigidas, são aquilo que se chama títulos executivos, isto é, possibilitam à administração do condomínio não ter que recorrer previamente a uma ação declarativa que determine o direito à cotização, partindo desde logo para a execução e cobrando-se mediante a penhora de bens para o pagamento desse crédito. Ora, no ano da pandemia, havendo estas aprovações, sem que se respeitasse aquilo que a lei efetivamente dizia no que diz respeito a comunicações, houve aqui um grande problema de irregularidade. Por isso, estas alterações vieram de alguma forma regular essas possibilidades, introduzindo novas formas de convocatória, com cautelas, podendo agora, nas circunstâncias que depois também veremos, serem realizadas através de comunicação eletrónica, podendo as assembleias decorrer, respeitando-se naturalmente também as regras que foram estabelecidas à distância, desde que inclusivamente, e no caso de haver condóminos que não têm forma de informática, hardware, para aceder a essas assembleias, haver uma obrigatoriedade do condomínio promover a existência dessas condições, e por isso houve uma adaptação neste regime, que já é um regime antigo e por isso tinha tido poucas alterações, a estas vicissitudes modernas, potenciadas pela pandemia, de permitir que convocatórias fossem feitas através de meios que não a carta registada ou o protocolo como já existia, isto é, a assinatura do comprovativo da recepção da carta de convocatório, fazendo-se por via eletrónica e permitindo também que as próprias assembleias se fizessem à distância.
e por isso, no que diz respeito ao processo deliberativo, decisório, se quisermos, dos condomínios, esta alteração, que entrou em vigor ano passado, veio de facto fazer essa atualização da lei, mas lá está. As Dentro de alguns deliberações só requisitos, serão não válidas, é, Luís? Dentro de alguns requisitos, não é? E, portanto, porque é senão isso há que invalidade. na formação do dia 19 vais explicar, porque aparentemente introduziu-se aqui maior flexibilização e alguma adaptação aos meios digitais, mas naturalmente que as administrações têm que cumprir os requisitos que permitem, não é, essa maior flexibilização ou até a convocatória da Assembleia por outros meios que não eram que não aqueles que a anterior lei previa, não é? A lei que foi Claro. revogada e que passava pela carta restada e que hoje em dia há outras possibilidades, não é? Mas pronto, essas, vamos dizer, essas especificidades, estas Iremos particularidades, tratar. é exatamente isso que tu vais explicar no dia 19, porque também há muito, enfim, muita ideia de que a lei flexibilizou e agora é de qualquer maneira, mas as coisas não são bem assim, não é verdade? O problema nessa circunstância é o que já acontecia anteriormente. Portanto, anteriormente, e como agora existem regras muito específicas para assegurar duas coisas fundamentais. Uma é a receptividade da convocatória. Isto é, a convocação é aquilo que nós no direito chamamos uma declaração receptícia, só produz efeitos quando chega ao conhecimento do outro lado, e, portanto, estes mecanismos têm que ser aligerados, mas permitir ter a certeza de que efetivamente a convocatória e a ordem de trabalho chegaram ao conhecimento. E depois é a expressão da vontade livre e esclarecida que tem que ser assegurada também. E que era assegurada com a presença dos condóminos nas assembleias, votando, esclarecendo, e agora, se já não há presença física, tem que se assegurar regras que permitam minimizar a possibilidade de haver ali desvios entre aquilo que efetivamente é a percepção e a declaração de vontade, a votação de cada qual. Por isso, os mecanismos são regulados agora, mas são imperativos. Quer dizer que se porventura não forem cumpridos, e se depois mais tarde vamos eventualmente cobrar, mediante a propositura de uma execução, para cobrar cotizações não pagas, e para isso utilizamos uma ata, e na ata foi feita à distância, se não foram cumpridos esta tramitação, as deliberações são inválidas, a execução cai. E o condomínio perdeu um Exatamente. ano ou dois para Exato, cobrar. é isso que é muito importante e daí a pertinência desta formação. É que toda a tramitação da convocação da Assembleia, passando pela realização da mesma e acabando com a redação da ata e a assinatura da mesma, tem regras muito específicas que devem ser criteriosamente observadas, e rigorosamente observadas, sob pena de porem em causa a validade da própria deliberação, correto? Exatamente. E a minha experiência é que já no regime, antes destas alterações, e tivemos aqui naturalmente também muitas vezes que contestar execuções, embargar de execuções com base em deliberações de condomínio, e em grande parte das circunstâncias encontrava-se sempre uma irregularidade na deliberação. Seja na convocatória, seja depois na documentação em ata, seja depois nas obrigações de comunicação, que se arguía em sede de embargos de executado e que também normalmente levava a que a execução caísse. Portanto, este risco grande existe também, agora acrescido, porque se flexibilizou as formas de deliberar e de convocar, e portanto, se não há um cumprimento estrito daquilo que a lei impõe, corre-se o risco de lá à frente, beneficiar-se o infrator, isto é, a execução cair e ter-se que começar tudo do princípio, e lá está, com isto, perder-se um ano, 2 anos na cobrança de cotizações. Exatamente, e depois deixar de cobrar até valores que são fundamentais à boa gestão dos edifícios, não é? E nós sabemos como esta questão das cobranças das cotizações são um tema sensível e sempre atual, a nível da propriedade horizontal e dos edifícios, porque na realidade, entre vários outros aspectos, e agora não estamos aqui a discutir matérias nem de obras, nem de benfeitorias, sequer das partes comuns, a mera recolha, digamos, das cotizações, se as deliberações não forem validamente tomadas, podem estar inquinadas às vezes por muito tempo, pelas razões que tu acabaste de E depois explicar. isto causa desequilíbrios, porque naturalmente depois o condomínio não tem meios para fazer o pagamento das despesas correntes, não tem meios, se calhar às vezes nem fundos de reservas constituídos
para as reparações necessárias e urgentes, e pronto, e depois temos um património imobiliário muitas vezes degradado, Claro. por virtude de muitas outras coisas, naturalmente, mas também por não se cumprir as regras relativamente à administração e não se fez fazer uma cobrança em tempo, aliás, razão pela qual a lei alterou e veio impor prazo para que se fizessem a cobrança das cotizações, prazo que se impõe ao administrador e, portanto, tem uma obrigação de, de fazer, de prover, porque sejam cobrados os valores que serão devidos e, portanto, é fundamental o processo, não só a substância, no direito e na democracia em geral, o Claro. processo é fundamental, sob pena de se inquinar a substância. Exatamente. E Luís, para além também destes aspectos, a própria Assembleia, para além da convocatória, e já entrando naquilo que é a Assembleia em si, também tem que cumprir determinados quórums de constituição e depois de deliberação. Pode-nos dar assim só uns insights muito rápidos sobre esta Sim, questão, que também é muito claro. importante para, digamos, para a validade das deliberações que são tomadas nesta sede? Isto, previamente, há que dizer que as deliberações e as tomadas de decisão no âmbito da prioridade horizontal são, por regra, tomadas por maioria, isto é, pelo voto favorável de condóminos que representem mais do que 50% do capital investido, tendo em conta a valorização de cada uma das frações e o valor total do prédio. Mas, para desbloquear, porque a experiência que tenho, até em termos pessoais, é que as assembleias de condomínio não são propriamente locais muito concorridos, que as pessoas não sigam ou queiram ir, e por isso, para desbloquear as faltas do quórum, a lei estabelece a possibilidade de, em determinadas circunstâncias, se deliberar com a presença de condóminos que representem menos do que essa metade, digamos assim, do capital investido. E, portanto, permite-se que em segunda convocatória, e relativamente às deliberações comuns, por exemplo, se possa deliberar desde que esteja representado pelo menos um terço do capital investido. E, portanto, e aí processar-se as maiorias tendo em consideração esse quórum. Veio também, neste particular, resolver uma velha questão doutrinária e jurisprudencial, que era aquilo que era um hábito, um costume, melhor dizendo, nas administrações de condomínio, que era as convocatórias para meia hora depois. Por exemplo, porque usualmente por exemplo, nas convocatórias dizia que estava designada a Assembleia para o dia X, às tantas horas, sendo certo que se não se reunisse com o quórum nessa hora, ter-se-ia por convocada desde lá para a meia hora seguinte, reunindo-se então nos termos em que a lei o permite. Bom, havia quem entendesse que não poderia ser, porque quem não está numa meia hora antes não está numa meia hora depois, e a lei, por exemplo, veio tornar claro, optando pela alternativa de que é admissível essa convocação para meia hora depois. Portanto, aquilo que é preciso e é importante ter é de que existem mecanismos da própria lei para desbloquear a ausência de condóminos que reúnam os quóruns para as deliberações comuns de 50 mais 1, para as deliberações com maiorias qualificadas de 3 quartos ou 75%, como são, por exemplo, as deliberações com as inovações, são aquelas que visam alterar a afetação de determinada parte comum do fim a que estava destinado, por exemplo, a colocação do inovador, a colocação de um ar-condicionado. Portanto, são inovações que importam, por exemplo, também a alteração da linha arquitetónica, que tem também esta deliberação uma maioria qualificada. O que a lei prevê é, efetivamente, o princípio são as maiorias que estão estabelecidas na lei, sendo certo que em segunda convocatória é possível deliberar com um número inferior de condóminos, desde que se cumpram os mínimos que a lei impõe, designadamente para as deliberações qualificadas e para aquelas que são impostas à unanimidade, a uma maioria sem oposição. Isso também iremos detalhar melhor. Calhar, não é? Ver o que é que está sujeito a uma maioria simples, o que é que requer maiorias qualificadas, que é para os senhores administradores também terem essa melhor percepção e fazerem cumprir as maiorias que de facto são necessárias à luz da lei para a tomada de certas deliberações e também, ao contrário, os condóminos também saberem melhor, não é? O que é que podem contar, porque não raramente as pessoas vêm das assembleias e dizem o meu vizinho XY conseguiu passar aquela deliberação
e muitas vezes nós sabemos que as maiorias não foram observadas, não é verdade? Isso é tanto mais importante pelo seguinte, é que mesmo que eu vote contra uma cotização suplementar para determinado fim, e essa deliberação sendo aprovada, o facto de eu votar contra não me exime do pagamento. E, portanto, é importante saber, em cada momento, de que forma é que as decisões são tomadas, porque uma vez tomadas, elas impõem-se a todos, inclusive aqueles que votaram contra, ou não votaram, ou não estiveram presentes. Sim, claro que sim, e depois tem que haver essa disciplina coletiva, que se a deliberação não for impugnada, de facto, a partir de um certo momento, não é? Todos têm que observar, incluindo também se questiona muito na prática, nós agora, e tu em particular, não terás a oportunidade nem tempo para responder a isto, mas sabemos que também uma questão muito discutida ao longo dos anos é o facto das questões das aprovações das obras, que tu falavas há pouco, as benfeitorias nas partes comuns ou os melhoramentos, e a velha questão de que quando as frações são transmitidas, se é o velho, entre aspas, o antigo proprietário anterior, que deve pagar determinadas obras cuja até muitas das vezes cotizações extraordinárias ainda estão em curso, ou se é o adquirente da fração que não teve, digamos, não esteve a deliberar na Assembleia, porque não era o proprietário ao tempo, se ficará encarregue do pagamento dessas dívidas e, portanto, exatamente quem é o responsável da dívida, o antigo proprietário que deliberou e que esteve em Assembleia, ou que até não estando era o proprietário ao tempo, ou se quem adquire a fração fica responsável por estas dívidas. Portanto, aparecem dúvidas. Diz, desculpa, Luís. Houve uma alteração importante nessa para pelo menos tornar claro aquilo que é devido, nessa alteração do ano passado, que veio impor a existência de uma declaração emitida pelo condomínio, em que se detalhe qual é o valor das cotizações deliberadas, as que estão pagas e as que estão por pagar, para que quem compra pelo menos o faça em consciência, e portanto a escritura pública de compra e venda, o contrato de compra e venda não pode ser celebrado sem essa declaração, precisamente por causa disso, porque casos existem em que se adquiriria frações autónomas e depois haveria sempre a questão de saber quem seria em cada momento o responsável pelas deliberações, designadamente aquelas deliberadas cujo o cumprimento, o pagamento seria para além após a transmissão da propriedade. Pelo menos agora há uma obrigação de clarificação, não resolve completamente a questão, e o princípio é de quem é proprietário é o responsável, mas pelo menos já não se... Quem compra já não pode dizer, ou pelo menos declarar, de que não sabia da existência dessa. Bem, Luís, já que entraste por essa temática, vamos dizer que também estes poderes, não é, estas novas funções dadas à administração, também na prática digamos, na vida diária dos prédios, também têm introduzido outras dificuldades, que são aquelas que passam pelo facto de alguns prédios, naturalmente, têm administrações incumpridoras que não convocam as assembleias de condomínio, ou até que entram em litígio com os próprios condóminos, e quando um condómino quer vender uma fração, se está em litígio com a administração, o administrador hoje em dia tem um poder tremendo, que é atrasar a emissão dessa declaração, que é um documento essencial à transmissão da propriedade, não é? Eu estou a dizer isto porque têm-se levantado muitas vozes, não é? Que tu, naturalmente, tal como eu, quer como advogados, quer nessa nossa condição, quer também como cidadãos, hoje escutamos todos os dias de realmente pessoas que ficam prejudicadas por um lado é um reforço, digamos, da informação de quem vai comprar, do adquirente, e salvaguarda essa informação, mas por outro lado às vezes coloca em trabalhos e em problemas quem quer transmitir, não é? Fruto realmente desta conflitualidade que tu falavas no início, que muitas vezes também sabemos que na prática se estabelece entre as administrações e os próprios condóminos, certo? Apesar da lei determinar uma obrigatoriedade do administrador emitir essa declaração no prazo de 10 dias, não emitindo haverá responsabilidade civil. Agora, isto não se compadece com
o comércio, com o mercado imobiliário, porque se há uma recusa de um administrador em emitir um documento desses, é evidente que existem mecanismos para o desbloquear e, no limite, poderá haver responsabilidade civil, mas o negócio pode se esfumar porque temos que ir para os tribunais e sabemos que tempos Exatamente. grandes e outra circunstância é que o comprador pode prescindir da declaração, mas a declaração de que prescinde tem uma consequência, é que torna-se responsável perante o condomínio das cotizações que porventura estejam vencidas e não pagas. Portanto, Claro. é uma dificuldade de facto, a ponderação entre os dois interesses de haver aqui um esclarecimento de lado, lá está da vontade de quem compra, e o embargo que se pode colocar no mercado imobiliário, com outra dificuldade que temos também visto, designadamente nas propriedades horizontais mais pequenas e que inclusivamente não tem sequer administração ou condomínio constituído, ele existe sempre, o condomínio existe a partir do momento em que existe propriedade horizontal. O que não Claro. há é uma organização da administração, não há um administrador. Portanto, é a vizinha de cima que cobra, paga a luz e depois encontra contas com todos os outros. Também a lei atribui aqui, ou estabelece, normas que visam desbloquear, atribuindo, por exemplo, a administração de condomínio ao proprietário da maior, da fração com maior permilagem, estabelece regras para desbloquear esse problema, mas lá está, são problemas que têm que ser desbloqueados, que têm burocracia, se tiver necessidade de recurso à via judicial, tem tempos infinitos e realmente causa aqui disrupção no mercado imobiliário, porque objetivamente não é possível transmitir hoje em dia imóveis em propriedade horizontal sem essa declaração. Veremos como acontece, porque ainda agora entrou em vigor a lei do simplex para o imobiliário, que veio, por exemplo, revogar a legislação que impunha a necessidade de exibição de alvará de licença de utilização e, portanto, mediante uma declaração, que era também um entrave grande no Uhum. momento de vender. Por isso, Exato. a tendência será a simplificação. Veremos como é que isto Mas, corre, Luís, mas na verdade, peço desculpa, também o legislador parece simplificar em matérias de alguma importância, não é? Porque a licença de utilização é de facto o documento camarário que atesta que aquela fração está em condições de avaliação. habitabilidade e depois, por outro lado, parece dificultar ao exigir esta declaração, não é verdade? Embora que tu já tenhas dito que, obviamente, que o adquirente pode prescindir dela, desde que assuma a responsabilidade, mas que também dá um poder muito grande, vamos dizer, às administrações dos edifícios, parecendo o legislador desconhecer realmente, às vezes, o grau de conflitualidade que há nos condomínios, o facto de a administração ter que zelar pelo digamos, pela manutenção e boa utilização das partes comuns, mas também ter esta função de cobrar as cotizações necessárias à gestão do edifício e, portanto, quando impôs a necessidade desta declaração, dizem alguns, os críticos, eu agora não estou aqui na posição de emitir a minha opinião pessoal ou profissional, mas tenho ouvido muitos condóminos, de facto, a criticarem este poder acrescido, não é, da necessidade dessa declaração. E, portanto, enfim, continuamos assim um bocadinho no cenário, vai-se fazendo simplexes para umas coisas, vai-se tornando mais, digamos, mais rigorosas outras. A verdade... Falta a visão de conjunto, falta o tratamento disto de uma forma conjunta, porque no limite o que estamos aqui a falar é algo que sempre foi conflituoso, desde tempos em que existe humanidade, imagino, que são as relações de vizinhança. E as relações de vizinhança, seja pela senhora que põe a flor nas escadas e que perturba a outra e, portanto, gera-se conflito, são tendencialmente conflituosas e por isso daí que deveria ter havido uma visão global no sentido de tentar minimizar a conflitualidade, ao mesmo tempo que reforçando as garantias de quem compra, de quem vende, de quem é condómino. Mas, de facto, às vezes É um nota-se um equilíbrio certo. difícil, não é, Luís? É um É um equilíbrio equilíbrio difícil, difícil. não é? Por isso é É que verdade. estava aqui a dizer, não é fácil aplaudir ou criticar, na justa medida em que na propriedade horizontal então, está sempre em causa, por um lado, o bem comum do edifício e dos condóminos, não é? E as partes comuns, e depois os interesses de cada proprietário individualmente falando, que são os proprietários das frações autónomas. E, portanto, é sempre um bocadinho a quadratura do círculo, ou se não for isso, pelo menos é um equilíbrio
que em muitos edifícios não é nada fácil. Exatamente. Olha, Luís, e agora só aqui um bocadinho, falando nos condóminos ausentes, também é um assunto que dá, há sempre muitas dúvidas, o que é que um condómino que não está presente numa assembleia, como é que se tem que conformar ou não com as deliberações, como é que pode ter conhecimento das mesmas, só assim um lamiré sobre isso, na firme certeza que nós só estamos aqui basicamente a reproduzir títulos e dizer coisas muito amplas, não é? Porque no dia Claro, 19 tu sempre. vais calculizar isto tudo, não é? Para que alguma luz se faça no meio de tantas questões. Exatamente. Bom, a questão do tratamento dos condóminos ausentes já é algo que, portanto, o normativo que está em vigor, já no essencial era aquele que existia antes do ano passado. Houve aqui foi alguma alteração relativamente à forma de comunicação, mas lá está, aqui pretende-se que ainda relativamente aos ausentes, ainda que tenham sido convocados e não comparecendo, dar-lhes a oportunidade de também expressarem a sua declaração de vontade relativamente a cada um dos pontos da ordem de trabalho e das deliberações tomadas, impondo-se por isso ao Presidente da Mesa, ao Administrador de Condomínio, que muitas vezes são a mesma pessoa, uma obrigação de comunicação das deliberações tomadas aos condóminos ausentes que têm um determinado prazo para virem manifestar o seu voto. Sendo certo que aqui é uma daquelas circunstâncias que o princípio geral de que o silêncio não tem valor declarativo comporta uma exceção. Neste caso, após a comunicação das deliberações, normalmente pelo envio da ata, e não havendo uma oposição ou um voto expresso dos condóminos ausentes, o silêncio tem-se por assentimento, a velho princípio quem cala consente, e, portanto, a sua votação acresce à dos outros, e isto é tanto mais importante quando se realizam votações em segunda convocatória e, designadamente, quando se realizam votações em segunda convocatória que importem um quórum deliberativo mais exigente, de 2/3 ou até da unanimidade. E por isso, não havendo esta comunicação, lá está, corre-se o risco da invalidade e depois, no caso da questão básica da cobrança das cotizações, vi-se suscitar isto em tribunal, poder-se vir, quem não esteve presente, invocar que nunca foi comunicada a decisão e por isso não lhe é assim oponível. É evidente que depois isto tem uma jurisprudência vastíssima, designadamente no que diz respeito àquilo que é legítimo invocar, tendo em causa o abuso de direitos, se eu sabia da existência de uma Assembleia e depois quero-me prevalecer dessa comunicação. Bom, há aqui depois ponderações que são feitas e há decisões para todos os gostos, mais ou menos, na nossa jurisprudência, mas este momento de comunicação aos ausentes é fundamental para a regularidade das deliberações e, por isso, é importante que se tenha essa noção de que não basta a deliberação, a realização da ata, tem que se também cumprir a formalidade da notificação dos ausentes, sob pena de a decisão poder vir a ser posta em causa por uma invalidade, por incumprimento desse requisito imperativo que ele impõe. Claro, e tudo isso tem prazos, tem regras, tem procedimentos que tu vais explicar então no dia 19 com mais detalhe. E Luís, para quem não fica satisfeito ou não concorda ou considera que as deliberações têm vícios de forma, procedimentais, no final há a possibilidade de impugnação das mesmas, correto? Naturalmente, as delegações tomadas contra a lei ou contra regulamento aprovado são anuláveis, sendo certo que a anulabilidade é uma das formas de anulação, que se divide em duas fundamentalmente, a nulidade e a anulabilidade. A nulidade é uma forma, uma sanção mais gravosa, que tem como distinção da outra poder ser invocada por qualquer interessado e a todo tempo, enquanto que a anulabilidade, que é aquela que vigora na prioridade horizontal, só pode ser invocada por quem tenha interesse efetivo na declaração dessa anulabilidade, no caso os condóminos, e num prazo determinado, sob pena daquilo a que se chama de ocorrer a convalidação, isto é, aquilo que foi deliberado de alguma forma com violação de lei, dependendo da lei também, ou de regulamento, se, ainda que possa ser inválido, se não for impugnado, convalida-se. E o processo da anulabilidade na propriedade horizontal diverge relativamente àquele que é o processo geral contido no Código Civil para as restantes casos de anulabilidade.
diverge no que diz respeito a prazos de arguição e procedimentos de arguição, havendo até aqui um processo complexo, permitindo-se que, por exemplo, relativamente aos presentes após a notificação da ata ou o conhecimento da ata, possa haver no prazo de 10 dias um requerimento para eventual alteração das deliberações que possam ter sido tomadas com algum vício, a possibilidade de, ao invés ou até após o indeferimento desse requerimento, ser pedida a convocatória de uma Assembleia que tenha por objetivo revogar essas decisões por inválidas, e no limite a possibilidade de, não surtindo efeito qualquer um destes meios processuais, de recorrer aos tribunais, impugnando e arguindo a anulabilidade em sede judicial para que ela venha a ser decretada, havendo prazos diferenciados para aqueles que estiveram presentes e para aqueles que não estiveram presentes, e por isso os prazos são curtos, têm alguma minudência e, portanto, o desconhecimento destes prazos pode levar a que deliberações que são aberrantes ou ostensivamente ilegais se possam convalidar e precludir o direito de quem essa invalidade aproveita poder vir, no limite judicialmente, pô-la em causa e invalidá-la. Por isso é importante perceber os prazos e, para além dos prazos, o processo e as demarches são impostas para que se possa conseguir esta invalidade e os procedimentos que têm, procedimentos extrajudiciais e procedimentos judiciais, inclusivamente arbitrais, se estiverem consignados em regulamento de condomínio, tirando a competência para a resolução desses litígios para a composição do tribunal arbitral. Por isso, é um processo complexo e que o desconhecimento e o deixar andar pode importar a perda de um direito e de uma oportunidade, pôr em causa deliberações que vão depois ser prejudiciais e que, ainda por cima, serão eventualmente inválidos. Iremos tratar isto mais concretamente e pormenorizadamente, mais não é? minuciosamente na Oh, Luís, formação. na verdade, a propriedade horizontal é um mundo, não é? É um mundo que às vezes não é valorizado na justa medida em que muitos litígios oriundos da propriedade horizontal são litígios de pouco valor, correto? Mas na verdade há muitas questões técnicas e de procedimento, não é? Para além de questões doutrinárias e, enfim, de interpretação, realmente é uma área muito rica em questões, por assim dizer, jurídicas. E até juridicamente, para quem se interessa por isso, é uma área interessante. Tem, de facto, pois meios, de facto, com também outras, muitas outras áreas, por exemplo, com o alojamento local, com toda uma série, com a questão das obras também, da possibilidade de coercibilizar as obras urgentes e necessárias, por isso é, de facto, uma área rica, pronto, e, de facto, é desmerecedora de alguma atenção, porque muitas das vezes, em termos económicos, financeiros e de valor do processo, são valores relativamente pequenos. Agora também, já se calhar, não tanto, porque temos grandes condomínios e orçamentos de obras de milhão e, portanto, já são processos relevantes, mas é uma área um bocadinho, lá está, negligenciada, porque não tem as mais Não tem às alimentos. vezes a relevância financeira de outras, pelo menos à primeira vista, mas depois muitas das vezes tem repercussões económicas bem graves na vida de cada um, e tu agora até falaste nestas questões, aliás, de muita atualidade do alojamento local, em que também as administrações e as assembleias têm um poder também hoje em dia já conferido bastante grande, não é? Isso às vezes pode pôr em causa investimentos significativos. Portanto, eu diria, se tu concordares comigo, que é tempo de ressituar, digamos, a importância da propriedade horizontal na nossa vida e naquilo que é o investimento em geral, também na firme certeza que boa parte da degradação do parque edificado que temos também se deve ao facto de não se dar a importância e dar-se a formação que seria necessário dar-se às administrações, aos condóminos, não é? Portanto, vamos lá E não dizer. haver fiscalização. Porque, por Uhum, exemplo, se os condomínios, e sendo maiores, têm necessidade dos prédios de haver uhum. um acompanhamento, promover-se porque não se degradem. E se não houver uma fiscalização numa coisa tão simples, que é a obrigatoriedade da constituição de um fundo de reserva, ou de um seguro de responsabilidade, ou um seguro de incêndio,
Isto leva a que os prédios com 20, 30 anos, e designadamente aqueles em áreas menos centrais, se confrontem com a incapacidade financeira dos condóminos para fazer obras de recuperação. E se nunca constituíram, porque nunca foram obrigados, porque nunca tiveram consequência de não constituir esse fundo de reserva, que é relativamente pequeno, são 10% do valor da cotização, não há fundo de maneio para essa reabilitação. Isso depois ressente-se, hoje em dia, se calhar não tanto nas zonas centrais urbanas, de Porto, de Lisboa, mas se formos para zonas mais limítrofes, vemos alguma degradação e muita dela decorrente precisamente dessa falta de cabimento financeiro para essas obras extraordinárias. Portanto, há muito a fazer na propriedade horizontal, correto, Há Luís? muita, E, é, portanto, só, A como te Biló, disse, diz, já há cerca de 15 anos que com um colega de escritório tivemos e conseguimos promover uma reunião e tentar sensibilizar para esta necessidade. Naturalmente que acolheram a nossa preocupação, mas depois, bom, não houve a consequência disso, também quem éramos nós para o fazer. Mas já desde esse tempo falta aqui uma visão de conjunto, porque depois isto há muita visão parcelar. Houve alterações ao alojamento local que vieram criar até mecanismos muito complicados que agora foram alterados para inviabilizar as licenças. Ou fazem-se alterações noutras áreas que têm impacto na propriedade horizontal e depois falta a visão de conjunto e dá esta circunstância que há pouco referias e com propriedade, que é ter-se, por um lado, facilitado as compras e vendas por facilitar a exigência de demonstrar a regularidade e a habitabilidade dos prédios, mas, por outro lado, em prol de um princípio de clareza nas transmissões, pôs-se na mão de administradores do condomínio e de condomínios, muitas vezes desestruturados e sem conhecimentos, um poder de inviabilizar negócios que são fazíveis se forem feitos em determinado período de tempo, sob pena de se perder interesse. E esta compatibilização de tantos interesses é que deveria ter uma visão de conjunto, até porque me disseste no princípio, e que é verdade, a maior parte de nós isto influi na vida, porque a maior parte de nós vive em propriedade horizontal. São áreas da vida que têm impacto na vida, na relação de vizinhos, na relação claro que que sim. temos onde estamos inseridos. Claro que sim. E tomando atenção a isso e tendo a firme certeza que o debate sobre a propriedade horizontal, os temas de propriedade horizontal são absolutamente atuais e prementes, é por isso que a Biló edita esta formação. Convido todo o público da Biló, aquele que tenha interesse nisso, naturalmente, então a estar presente no dia 19. O Dr. Luís Couto vai necessariamente detalhar estas temáticas e aprofundá-las. E, enfim, vamos com um bocadinho já de atraso sobre aquilo que seria o normal da convocatória, primeira quinzena de janeiro, mas vamos lá dizer que o legislador, cá para nós, Luís, que somos advogados, devia ter alterado isto, não é? Porque não é um É uma prazo. obrigação sem consequência. Sim, é uma obrigação sem consequência e se calhar por isso o legislador, nas alterações que promoveu o ano passado, não se preocupou muito com isso, mas também sabemos que depois das festas, de Natal, de Ano Novo, é quase humanamente impossível as administrações terem tudo pronto para convocarem para a primeira quinzena de janeiro. Portanto, vamos dizer que vamos perfeitamente a tempo, que como é uma obrigação que não tem consequência, a grande maioria das administrações ainda vai realizar no fim de janeiro, fevereiro e até março as Primeiros assembleias. 3 meses. Exatamente, os primeiros 3 meses, que também já estão previstos como uma possibilidade desde que se cumpram determinadas previsões, e portanto convidamos todos a estarem presentes no dia 19. Resta-me agradecer-te, Luís, muito estes teus esclarecimentos, o teu tempo e desejar uma ótima formação, então, no dia 19 pela manhã. Muito obrigada. Muito obrigado e foi um gosto. Obrigada, Luís. Até à próxima. Tá, Obrigada. até à próxima.